Papo Vanguarda. Olá, o Papo Vanguarda está começando e neste programa você vai conhecer histórias interessantes da Ilha de Cuba. Uma jornalista da região, Lúcia Helena Issa, já esteve na ilha por 2 vezes e conta histórias de jovens que passam a vida montando barcos para fugir de lá. A Fórmula 1 está de volta e você vai conhecer um piloto aqui da região que pode chegar lá. Leonardo Cordeiro disputa a Fórmula 3 e treinou aqui com a gente em Guaratinguetá. Agora, no Papo. O Papo Vanguarda está agora no cartódromo de Guaratinguetá, onde o recordista desta pista é Leonardo Cordeiro, que este ano corre pela 2ª vez na Fórmula 3. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Tranquilo? Tudo certo. Esse ano, eu te apresentei aqui, essa pista, o recorde é seu. Quanto tempo? 47,70. Numa pista de 1.100 metros. 1.100. A turminha que corre de kart aí, faça a conta e vê se o menino é rápido ou não. O Léo entra esse ano pela 2ª vez na Fórmula 3 sul-americana. Isso. A Fórmula 3 ela é dividida por continente, como é que é? Ela não é mundial, né, a Fórmula 3? Não, ela corre na Sul-América inteira. Esse ano ela vai ter etapas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Então, participa pilotos da Sul-América inteira e também de etapas na Sul-América inteira. Tem, então, mais de um país, mas a maioria dos pilotos? A maioria dos pilotos é brasileiro. Tudo brasileiro? Por que essa predominância tão forte assim? Porque as categorias na Argentina estão muito fortes, então os pilotos argentinos estão preferindo correr lá do que vir para a Fórmula 3 sul-americana, então o turismo lá está muito forte, como a Stock Car está forte no Brasil, então eles estão preferindo ficar por lá do que vir para a Fórmula 3 sul-americana. Entendi. Agora, na Europa, a Fórmula 3 é bem forte. Não, muito forte. A Fórmula 3 europeia é um campeonato intercontinental das Fórmula 3, assim, tem Fórmula 3 japonesa, Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3 sul-americana, então os campeões dessas Fórmula 3 se juntam na Fórmula 3 europeia, e aí quem vence lá já meio que já tem um contrato com a Fórmula 1 para testar. Então é uma categoria assim, muito bem vista lá fora. Você está com 18 anos, se for comparar em termos de idade, aonde você está? Você está no caminho, você está adiantado, você está atrasado? Como que você está nessa... Eu estou no caminho, ainda tô adiantado ainda um pouco, porque a ideia mais ou menos assim de um piloto é chegar com 25 anos na Fórmula 1, que é uma idade ideal. E pelas minhas contas, assim, eu devo chegar, se Deus quiser, lá com 23, então eu estou um pouco adiantado, e 2 anos adiantado. E isso se não acontecer nenhum imprevisto. Essa conta que eu fiz ainda é com mais tempo, entendeu? Com mais tempo. Com uma margem de erro. Então, de 4 a 5 5 anos você está no Fórmula 1? 4, 5 anos, se Deus quiser, eu tô lá. É o teu planejamento de carreira. É o meu planejamento. Agora, para chegar até lá ainda tem um chão aí dificílimo, né? Com certeza. Principalmente em questão de apoiadores, de parceiros, que é muito difícil de conseguir. Porque Fórmula 3, todo mundo pensa, né, na Fórmula 1, que são aqueles salários milionários. O menino chegou na Fórmula 3, já está ganhando. Nada disso. O piloto paga para participar da Fórmula 3? Com certeza, paga. Isso se deve ao fato de a gente levar os patrocinadores, os pilotos levarem os patrocinadores para as equipes, não as equipes que já têm os patrocinadores. Então eu tenho uma equipe. Chego, Léo, você vai correr para mim aqui, fica à vontade, você traz o patrocinador. Porque o meu custo é de quê? 500 mil, 600 mil reais? Exatamente. Ano? Isso, anual. E cabe a quem pagar? Ao piloto? Ao piloto, porque o piloto que é que vai levar os patrocinadores. É brincadeira isso, hein? Quer dizer, você dirige, você que corre o risco, você que leva o nome da equipe e você ainda paga para fazer isso. E eu ainda pago para fazer isso. Porque sem quase 1% de chance de continuar e ir para outra categoria e chegar na Fórmula 1. E não é fácil você, mesmo conseguindo bons patrocinadores, você cobrir todo esse custo de 500, 600 mil ano. Com certeza. E ainda arrumar uma equipe boa, né, que nesse meio são poucas, e uma equipe competente que faça você realmente ganhar, entendeu? Não é fácil, tem que ter um jogo de cintura bom, tem que ter muita sorte e batalhar muito, né? Tem que ter essas 3 coisas. E você estava me dizendo que inclusive você fecha um pacote aí de treinamentos, de treinos, para você pegar o carro e treinar mesmo. Se você sair dessa cota, você paga separado ainda? Você fecha uma quantidade de treinos por ano, limitada. Então, por exemplo, eu fechei 15 treinos e se eu fizer 16, eu pago esse treino a mais que eu fizer. Então é muito limitado, assim. Mas isso é porque é na América do Sul ou na Europa é assim também? Na Europa é assim também, você fecha por treino.
Você fecha por treino, até porque é você que está pagando. Então, se você pagou 1.000 e fechou um treino, se você pagar 2.000, você faz 2 treinos. Então, é você que decide quantos treinos você vai fazer, mas você que paga também. Então... Esse ano você foi para a equipe que é considerada a melhor da Fórmula 3 sul-americana. Isso, ano passado a gente tentou montar uma equipe até para fazer negócio, né? Porque, como eu mesmo disse, é a gente que paga. Então, se você tiver uma equipe, você tem um negócio. Claro. O piloto vem e paga, você dá o carro para ele, dá o motor, dá a estrutura e tudo. É um negócio, né? Mas acabou não dando certo porque as outras equipes, nossos concorrentes, tinham muito mais experiência. E a gente, como em um ano só estreando, não tinha como. Então, não é chegar e botar o dinheiro e falar, agora vai andar vai equipe, andar né? direto. E você foi para a melhor equipe? Para a Cesário Fórmula, que é a melhor equipe da Fórmula 3. Tem 7 títulos na categoria. Inclusive do ano passado? Inclusive do ano passado, 7 títulos de pilotos e 10 de equipes. Nossa, então é a mais forte. Ô, Léo, e a partir de agora, você está dizendo que em 4, 5 anos você está na Fórmula 1. Se tudo der certo, de acordo com o seu planejamento, Fórmula 3 europeia, é isso? Isso. Ir para lá com todos esses custos aí que você contou pra gente. Verdade. E lá você se destacando, qual é a outra etapa aí? Porque até a Fórmula 1 tem um caminho aí também, né? É a GP2, que é um step antes da Fórmula 1. A GP2 é uma Fórmula 1 quase, até porque corre junto com a Fórmula 1, no mesmo calendário. É a categoria preliminar da Fórmula 1. Tem muitos patrocinadores que estão na Fórmula 1 e também patrocinam a GP2, que é uma categoria muito bem vista. E também os pilotos que andam na GP2, que os melhores pilotos são os que andaram bem na Fórmula 3 europeia, os que estão na ponta da Fórmula 3 europeia. Então, e aí já é outro nível, você já não tem que ficar pagando, já tem patrocínio, já tem um salário. Até a Fórmula 3 europeia é onde você tem que ir atrás de patrocínio, você tem que ter relacionamento, jogo de cintura, para conseguir fazer. Agora, na GP2 você já tem um pouco mais de tranquilidade para arrumar patrocínio. Lá eles têm uma parte de patrocínio. Então, esse ano, Fórmula 3 Sul-Americana, a partir de abril. Qual é a primeira corrida? Dia 20 de abril em Curitiba. Em Curitiba? Isso. A gente vai estar torcendo por você. Tá bom. Que seja do dia 20 agora de abril aqui para 4, 5 anos. Fórmula 1, a gente volta a conversar. Se Deus quiser. Você conta como é que foi esse percurso todo, tá bom? Beleza. Parabéns. Obrigado. O Papo Vanguarda vai para um rápido intervalo. É claro, vocês viram que o pessoal está montando o kart dele. Lógico que o Léo já está aí andando, mostrando para vocês a imagem. A gente vai mostrar mais um pouquinho para você. Não saia daí. No próximo bloco, histórias de uma ilha onde jovens ou são grandes esportistas ou fazem barcos para fugir dela. Histórias de Cuba com a jornalista Lúcia Helena Issa. Existe claramente essa divisão, como se existisse um muro de Berlim ideológico, vamos dizer assim. Entre eles. Que você percebe muito. O Papo Vanguarda está em Guaratinguetá e com as mudanças em Cuba, finalmente Fidel Castro deixou o poder depois de quase 50 anos. Deixou assim em parte, né? Mas nós vamos saber esses detalhes e comentar isso tudo com a jornalista Lúcia Helena Issa, que já esteve na ilha mais de uma vez e escreveu um livro sobre o assunto. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, Rogério. E essa mudança aí do Fidel, é uma mudança só burocrática ou você acha que ele continua mandando mesmo porque é o irmão dele que está no poder? Olha, essa é a grande incógnita, talvez seja a pergunta que não quer calar e que está no inconsciente coletivo do mundo inteiro. Sim, é uma mudança de fato, é uma mudança concreta, mas não na dimensão que o mundo e principalmente que os Estados Unidos gostariam. Eu acho que hoje Cuba, o Fidel saiu esse ano porque, na verdade, é uma data simbólica. O ano que vem, em 2009, seriam 50 anos que ele estaria no poder. E ele saiu aos 49 anos, sendo, como algumas pessoas querem colocar, um ditador, outros um grande revolucionário. E por que 49 anos no poder? A gente não entende muito, as pessoas me perguntam muito isso.
como que ele conseguiu ficar sem eleições? Só que existe um lado muito bonito da Revolução e existe um lado muito de sombras e um lado de luz. As sombras seriam a falta de liberdade total. Mas qual que é a luz da Revolução? Por que a Revolução aconteceu lá em Havana e não em São Paulo e não no Brasil? Porque em 1959, Cuba era, na verdade, um cassino, cheio de casas de prostituição, era uma colônia de férias dos Estados Unidos. Era uma farra dos americanos. Era uma farra. Né? É um lugar que está a 150 quilômetros de Miami, ou seja, menos do que Guará para Ubatuba. É muito perto. E Fidel e outro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, eles, como estudantes, eles se revoltaram com aquilo. Então, existe esse lado de luz, que eu diria, que é assim, o que era Cuba em 1959? 60% da população era analfabeta, 43% viviam no que eles chamam de borrios, que são favelas, só que como palafitas, em cima de rios, mares e etc., em condições super precárias. 30% da população sofria de tuberculose. Então ele pegou esse país e começou do interior para a capital, falando, gente, a gente precisa mudar alguma coisa. Os Estados Unidos tinham um plano para Cuba, que seria fazer o que eles fizeram com Porto Rico. E isso eles não queriam. Agora, Lúcia, como a gente entende até o momento histórico e do que era Cuba antes e como as coisas mudaram na ilha. Agora, como você conversando com as pessoas lá na rua, isso que acho que é a riqueza aí do teu testemunho, como que ele se sustentou? Vamos falar no marketing interno do Fidel Castro, porque esse discurso valeria por 5 anos, 10 anos de revolução. Como é que ele ficou quase 50 segurando com todas as limitações no país? O que as pessoas sentem? Os mais velhos ainda defendem a revolução, os mais novos já estão revoltados com a situação atual. Isso é muito legal a gente pensar, porque existe claramente essa divisão, como se existisse um muro de Berlim ideológico, vamos dizer assim. Entre eles. Que você percebe muito. Quem tem acima de 45 anos, mais velhos que a gente, vamos dizer assim, 45, 40, 50... Os verdadeiros filhos da Revolução, eles amam a Revolução, eles querem sim mudanças para a ilha, mas eles querem manter os triunfos que a Revolução deu, que são saúde, educação e esporte. Porque lá, isso é inquestionável. Educação, você faz as melhores faculdades de graça, você estuda a vida inteira de graça. E um sistema perfeito de educação, perfeito, porque investir como o Chile está fazendo agora, inspirado em Cuba, investir em educação básica. E não só na universidade, como o Brasil fez durante muito tempo, as melhores federais, as melhores universidades são federais, mas o básico, o fundamental, não tem. Então você percebe o quê? Conversando, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, porque eu vivi em casas de famílias cubanas, eu nunca fiquei em hotel de luxo lá, nada disso. Eu queria, meu Deus, o que é viver num país isolado? Então ele conseguiu ficar no poder com esse tripé, saúde, educação e esporte. E conseguiu ficar no poder com o depoimento diário dessas pessoas que têm 48, 45 anos, dizendo para os seus filhos e netos como era Cuba na época de Fulgêncio Batista. Para mostrar realmente a diferença que a Revolução trouxe. E Fulgêncio Batista, que muita gente não conhece, foi o maior ditador da história da América Latina, talvez muito maior do que os ditadores brasileiros e muito violento. E ele era armado pelos Estados Unidos. Então a gente pensa, meu Deus, como que o cara fez uma revolução a 150 quilômetros de Miami, com um exército pequenininho contra um exército armado pelos Estados Unidos? É inacreditável essa vitória. E ele conseguiu. Então, o que acontece hoje em Cuba, você tem um monte de outdoor, por exemplo, mas não é outdoor de propaganda capitalista ou compre tal coisa, não é isso. É outdoor de efeito moral para levantar o astral dos cubanos. Nesse outdoor ele fala, hasta la vitória sempre, caminante não há caminho, hace camino al andar, que é uma frase que Che Guevara dizia, o caminho se faz ao andar. Mas também tem nesses outdoors aquele apelo de, olha, vale o esforço. Eles admitem que existe um esforço grande para se viver hoje na ilha. Exatamente. Isso hoje, ele tentou exatamente isso, Rogério, que você colocou. Ele tentou durante muito tempo negar que existiam problemas. Hoje, ou até o ano passado, o Fidel dizia, existem. Ele já tentou várias técnicas. Em 1994, ele teve um conflito com a Embaixada do Peru, e vários refugiados foram para lá. E, de repente, tinham 10 mil refugiados na Embaixada do Peru. E ele falou, vocês querem ir embora? Vão. Achando que as pessoas não iriam. E eles foram. E a cada ano, são 10, 20 mil pessoas que embarcam no mar, no Estreito da Flórida, com pneu, jangada. E essas pessoas, muitas delas morrem. Mesmo, né? Elas chegam a passar óleo diesel no corpo para espantar os tubarões.
Só que aí você me pergunta, mas se é tão bom, por que as pessoas querem fugir? Não é tão bom e nem tão ruim. E o que Existem é? esses E aí, dois lados. entrando para os mais jovens, que deve acontecer o seguinte, eles já crescem vendo saúde, educação, esporte, mas quais são essas limitações, ou esse esforço que a gente estava falando, que já o Fidel chegava a pedir, estamos passando por um esforço, começou a admitir. O que é isso no dia a dia das pessoas? Isso, esse esforço que eu falei que Fidel coloca outdoor de efeito moral, na verdade ele chamou esse período que Cuba está vivendo nos últimos 10 anos, eles chamam de el período especial, porque até eles concordam que é o período mais difícil de toda a história da Revolução. Por quê? Porque os Estados Unidos intensificaram o bloqueio econômico contra Cuba. Isso significa que eles não permitem que chegue a Cuba anestesia, princípios ativos de remédios, tudo que você puder imaginar de artigos de higiene, shampoo, pasta de dente, tudo isso tem que ser criado de uma maneira alternativa, com coisas naturais, fitoterápicas. Mas tem isso lá? Tem Pasta de dente tem? Não, para você ter uma ideia, quando a gente voltou, na Unital, na minha universidade, a gente fez uma caixa enorme com a ajuda de várias pessoas para mandar shampoo, pasta de dente, muitas coisas que eles precisam, óleo de cozinha. Isso significa que os Estados Unidos chegam para você, Colômbia, não Venezuela mais, mas Equador e vários países mais alinhados com os Estados Unidos e falam, eu não ajudo Cuba e se vocês ajudarem, vão sofrer retaliações. São as sanções também. São as sanções. Mas volta à questão da pasta de dente. No dia a dia que você estava lá, como é que vocês faziam? Tinha pouca, era um pouquinho, Olha, era uma assim, pasta não, diferente? A sorte é que eu tinha levado que... muita coisa, porque eu já tinha lido sobre isso, tem vários depoimentos do Chico Buarque sobre isso, do Mas Fernando eles, Moraes. como é que eles fazem no dia a dia? Eles recebem uma libreta de la alimentação. Essa libreta é o racionamento de tudo. Ou seja, são as cotas, o que são as cotas. Quantidade que pode Você usar. Você pode usar tanto, que significa para cada família, a cada 15 dias, meia lata de óleo, 2 quilos de farinha, meio quilo de feijão, 1 quilo de arroz, e é muito pouco a cada 15 dias, assim, são coisas muito racionadas. Tudo que você quiser fora disso, a pasta de dente também está no racionamento. Só que eles aprenderam a fazer com ervas, tudo lá é alternativo. Tá. Tudo que você quiser fora do racionamento, você, hoje, depois da abertura de 1993, Fidel resolveu permitir que o cubano porte dólares, se ele tiver, mas ele não tem. Mas às vezes ele tem de um amigo que mora em Miami e trouxe esses dólares para ele. Hoje não é mais crime andar com dólar. Se você tem dólar, o que você faz? Você vai numa loja de turistas, na chamada Turistendas, e compra tudo o que você quiser. Tecnologia zero. Os carros são os mesmos da década de 50 e 60, que eram dos americanos, ou alguma coisa da Rússia que veio depois. Isso, Lada, tem muito Lada, aqueles carros soviéticos. Televisão, né? Internet, jornal, tudo controladíssimo. Tudo. O jornal oficial, que todo mundo conhece, é o Grama, que leva esse nome por causa da primeira tentativa do Fidel e Che Guevara de fazer a revolução, que foi em 1956. Eles construíram um barco chamado Grama e tentaram invadir, atacar o governo, mas pela capital, e não conseguiram. Eram 82 garotos revolucionários e Fulgêncio Batista, naquele dia, matou 70. E sobraram 12, que Fidel brincava que eram os 12 apóstolos, né? E eles fizeram a revolução. Então, hoje, o que eu tentava entender quando eu estava lá, é assim, como é viver em Cuba? Cuba é uma senhora de meia idade, de quase 50 anos, a Cuba pós-revolucionária, na mais profunda solidão, isolada, porque ela perdeu a Rússia, a mãe, entre aspas, na União Soviética, que ajudava muito Cuba. Para você ter uma ideia, Cuba trocava açúcar por petróleo. Hoje o que você mais vê são os carros parando por falta de gasolina e todo mundo pede botelha, que quer dizer carona. Todo mundo pede carona para todo mundo e tal, para dividir. Isso no dia a dia. Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão vendo que a Lúcia Helena Issa tem bastante história de Cuba para contar, a gente vai fazer um intervalo para voltar com outras histórias e ela tem muitas ainda para vocês. A gente já volta, não sai daí. A Universidade de Havana pediu que a gente desse uma palestra sobre o Brasil. E eles elogiando muito o Brasil e tal. E eu falei, mas assim eu fico até embaraçada e tal. Só que embaraçada. Embaraçada em espanhol é grávida. E eles, quem tá te deixando embaraçada? Eu, todo mundo.
O Papo Vanguarda está de volta, nós estamos na terra de Vinícius Valverde, em Guaratinguetá, hoje conversando com a jornalista Lucelena Issa, que tem muitas histórias de Cuba. Ela já esteve lá por 2 vezes, escreveu um livro sobre o assunto que se chama As Cerejas do Comandante. Você não vai contar para a gente por que é o título do livro? Tinha que ler até o final para descobrir, né? Mas é uma história interessante, conta para a gente. Eu vou resumir. Resumindo, eu eu sei que é uma história longa. Vou abrir uma exceção enorme para o Rogério, vou contar. É uma senhora, talvez uma das últimas pessoas que eu visitei em Cuba, que eu entrei num apartamentinho dela, onde faltava tudo, absolutamente tudo. E faltava, tinha racionamento de comida, tinha tudo. E ela estava esperando pelo filho, aguardando o filho, que havia mandado para ela uma caixa de cerejas lindas da Suíça. E um dia eu falei, ela falou, olha, a gente tem sofrido muito com o bloqueio americano, com tudo que os americanos têm feito aqui. Está sendo o período mais difícil da história da ilha. Mas o Fidel, você é jovem ainda e você talvez não entenda, mas o que o Fidel fez por nós naquela época, em 1959, ele nos deu dignidade. Ele nos tirou do poderio dos americanos e nos deu dignidade. E por isso eu não tenho nada na minha casa. Mas pelo que ele fez pelas crianças cubanas na época, eu daria essas cerejas para ele. Ô Lúcio, voltando à questão dos jovens, esses jovens que estão limitados, que tentam fugir da ilha. Esse jovem que já cresce com saúde, educação e esporte como padrão para eles, que é um nível alto, mas para eles já é padrão, eles nasceram com aquilo. Hoje, como é que eles sentem? Eles já têm uma certa revolta de conseguir pegar alguma coisinha aqui na internet, perceber um pouco o mundo, perceber que faltam outras coisas, falta liberdade, falta acesso também à tecnologia. Exatamente. Esse jovem é o que mais foge de Cuba hoje porque ele foi proibido de sonhar. E é muito difícil você viver num país onde você tem talvez a melhor educação, no meu ponto de vista, da América Latina, saúde, o sistema de saúde perfeito, que até a gente importou deles esse sistema de saúde da família. Esportes, com as medalhas de ouro que a gente vê nas Olimpíadas, mas onde você é proibido de sonhar. E esse jovem, ele acha que educação é normal, que tudo isso... Que ele vai encontrar em outro país vai encontrar, do mesmo e na nível. verdade ele não vai. Mas e o que não tenta fugir? Aí, o que fica lá, o que ele faz lá dentro? Ele fica lá, não tem muita opção também para... Existem 2 jovens, o contra-revolucionário, e o contra-revolucionário, geralmente ele passa o tempo livre dele construindo uma embarcação clandestina para fugir e fazer com que outras pessoas possam fugir com ele. E existe o jovem pró-revolucionário, que eu encontrei muitos, que são esportistas, que são bailarinos, são médicos, jovens médicos, engenheiros, mas aí... Que aproveitam o sistema para crescer dentro mesmo dele. E relaxar, não ficar preocupado com a ideologia. Então isso é muito claro muito na dividido. ilha. Muito dividido. E essa questão de eles ficarem armando aí botes e barcos. Nossa, é comum. Eu vi isso, Você chegou a ver isso? Cheguei a ver porque o Eric Leiva, que é um jornalista cubano, um fotógrafo que me ajudou muito a entrar nos porões, nos calabouços, ele brincava, eu vou te mostrar o que nenhum jornalista viu. E eu agradeço muito ao Eric Leiva, que está do outro lado do Atlântico, né, que está lá em Cuba e que é uma pessoa que me ajudou muito, um professor cubano também, Belisário Sayas. Eles me levavam nesses lugares. Um dia a gente viu um cara construindo um avião soviético, tinha caído perto da casa dele, ele retirou os pneus e os pneus viraram botes, né? Botes mesmo, com toda aquela infraestrutura super precária. E a gente viu isso, eles construindo, e ele falou, eu vou levar 12 pessoas para Miami. Só que ninguém sabe, essas pessoas chegaram, eles morreram, porque o que acontece hoje? Todo mundo conhece hoje a base militar de Guantánamo, você deve conhecer também super bem. Ficou famosa devido aos prisioneiros de guerra do Oriente Médio que os Estados Unidos levou para Guantánamo. Que também é uma coisa absurda, só mesmo em Cuba para acontecer isso. Com todo esse contexto, no biquinho da ilha tem uma base militar norte-americana com prisioneiros de todos os lugares do mundo. O que acontece? Guantánamo é um território americano dentro de Cuba, porque eles ganharam esse território dos espanhóis. Só que antes da gente conhecer Guantánamo por ser pela Guerra do Iraque,
Guantánamo foi a coisa mais triste, que eu chorei no dia que eu fui para lá. Eu fui para lá de carro, a gente levou cerca de 8 horas para ir de Havana para Guantánamo. É uma base naval americana transformada em lar, porque quem é pego no meio do mar não pode ir para os Estados Unidos, porque a guarda costeira falou, olha, aqui a gente não quer mais vocês, porque eles não precisam mais de mão de obra barata, como eles precisaram nos anos 70. Eles devolvem aquele cubano e a sua família para Cuba. Cuba fala, você é um traidor, a gente não quer você em Cuba. Essa família é transferida para Guantánamo, agora não mais porque virou prisão de segurança máxima, até 2001. Essa família era transferida para lá e eles ficavam 15, 20 anos numa situação que deveria ser provisória. Anos, né? Anos. E um dia eu conheci uma menina toda de rosa, que o Eric me apresentou, vem cá, ela nasceu em Guantánamo e estava fazendo aniversário de 15 anos, numa cela quase, numa base. E, quer dizer, o que é isso? É vida, é uma perspectiva de vida muito cruel. Essas pessoas deixam de ser cubanas e também não são americanas, né? Então essas histórias existem muitas lá. Lúcia, você esteve lá em 96 e em 2000. Se você voltasse hoje, teria alguma diferença? É uma pergunta que vale $1 milhão. Mas muda muito pouco, né, na ilha? Muda muito pouco. A não ser, talvez agora, nesse momento, um clima. Você acha que, a partir de agora, com a saída do Fidel, ou pelo menos burocrática do Fidel, isso deve mudar em quantos anos? Lá também é tudo outro ritmo, né? Tudo mais, é o que você falou no começo da entrevista. Não no ritmo que os Estados Unidos acho que gostaria. Não, você acha que são quantos anos para Cuba começar a se abrir um pouco mais? Eu diria que são 40 anos. De 40 mais a 50. 40, a partir 50. de agora. Porque eu espero que quero acreditar que os benefícios da Revolução sejam mantidos e que eles não façam com um ritmo alucinante que aconteceu na Rússia, criando uma nova classe de crime organizado, de máfia, de você quer abrir uma loja, tem que pagar para mim. Então, a gente espera isso. E acontecem coisas engraçadas nisso, né? Porque a gente ia fazer entrevista às vezes, eu brinco que quando a gente estudou literatura, você também estudou, a gente tinha que estudar Camões e tal, e meu professor falava que Camões quase naufragou junto com os Lusíadas. E eu falava, ai meu Deus, por tão pouco, ele podia ter naufragado, e a gente não tinha que decorar essas coisas. Hoje eu nunca mais falei isso, porque um dia eu estava voltando de Guantánamo, e já tinha acontecido de tudo lá. A gente estava com um gravador e um guarda falou para o Eric, você vai tirar esse gravador, você vai me dar a fita, e falou com muita violência para o Eric quando percebeu que eu era uma jornalista brasileira. E comigo ele foi até gentil, mas falou, eu quero falar com seu amigo. E eu implorei, falei, por favor, eu tenho um trabalho, uma gravação de 8 horas, não pega a minha fita, eu preciso disso, é o meu trabalho, é o meu livro. Ele falou, não, eu vou ficar com essa fita. Então eu brinco que, como se eu tivesse caído no mar, como se qualquer pessoa que pega o seu, qualquer coisa que destrua um trabalho seu árduo é muito cruel. E isso foi o dia mais triste, assim, que aconteceu em termos de trabalho. Esse cara, eu não fiquei com a fita, eu perdi. Só que eram gravações tão importantes que eu acabei memorizando as histórias, entendeu? De Guantánamo. E na volta, a gente estava voltando e a Universidade de Havana pediu que a gente desse uma palestra sobre o Brasil, né? Eu era a única brasileira lá e eu tinha alguns slides e fui. E aí aconteceu até uma coisa engraçada, que a gente, no meio da palestra, eles falaram, o Brasil hoje é um parceiro de Cuba em relação... Em 2000, o Lula estava chegando, né, ao poder, e eles elogiando muito o Brasil e tal, e eu falei, mas assim eu fico até embaraçada e tal, só que... Embaraçada, em espanhol é grávida, e eles, quem tá te deixando embaraçada? Eu, todo mundo. Questão da língua, você caiu, né? A questão da língua, assim, foi muito engraçado, porque parece, né... Todo mundo regalou um olho para você e falou, isso, e foi isso que me fez relaxar naquele dia, mas aquele dia foi cruel por eu ter perdido a gravação. Então você fala, existe polícia política em Cuba? Existe. Existe censura, existe. Existe, mas de uma maneira não tão clara, mas existe muito forte essa polícia política, até com os jornalistas cubanos mesmo, né? Então, vamos aguardar os 40, 50 anos que você previu aí para ver o que muda na ilha de Cuba. Mas antes disso, as pessoas podem ir para Cuba como turista. O turismo tem aumentado muito, tem virado fonte de renda fortíssima. É a grande fonte de renda hoje. Aumenta a né? cada ano, eles batem recordes e mais recordes. Né? O turismo é a vitamina mesmo de uma economia que está anêmica, entendeu?
O Então turismo fica é a como opção única... das pessoas para pelo menos conhecer, não do jeito que você conheceu, mas talvez o lado mais romântico de Cuba. E olha, se você quer ir para Cuba como turista, vá, porque você vai estar ajudando os cubanos e você vai estar tendo uma experiência. Eu conheci muitos países, viajei muito por ter morado fora do Brasil, acabei tendo oportunidade porque é tudo muito pertinho, né? E lá eles recebem bem também o turista e o brasileiro. Exatamente. Então eu conheci cerca de 40 países, mas eu nunca na minha vida vi nada tão fascinante quanto Cuba. E o cubano é muito solidário, ele é muito sofrido, ele precisa de ajuda, de perspectivas, mas ele tem uma dignidade muito grande, sabe? Ele não quer, pelo menos o cubano que ficou em Havana, ele não se vende facilmente. Apesar de ter, você sabe isso que está no livro, né? Até a questão da prostituição, que hoje existem as prostitutas cubanas que são médicas, engenheiras. Quer dizer, num nível alto de educação, de formação, a prostituição é forte também. Como uma maneira de conhecer um italiano, um alemão que as leve para fora do Brasil, de Cuba. Que a gente conhece isso também em outros países, aqui, né? Aqui no Brasil também, claro, não é um fenômeno, mas lá é um fenômeno que chama atenção pelo nível universitário, pelo nível cultural delas. Mas tá bom, vamos ficar com a mensagem que você deu da questão do turismo. Pelo menos a gente teve nosso Papo Vanguarda de hoje em Alto Astral, que é um bom local para a gente visitar, um povo bacana da gente conhecer. Não é isso? Maravilhoso. Lúcia, obrigado. Obrigada muito obrigado pela sua participação aqui no Papo. A gente fica por aqui. Escreva para a gente papo@vanguarda.tv. Tchau.